Quando eu sinto falta do meu pai assim, eu acho que me atrapalha, sempre eu tô dando o melhor por causa disso, entendeu? Vale a pena passar por tudo isso pensando num objetivo maior, né? Caralho! Entrei no server, aí esquece, aí é CS. Hoje tem cachorrada do arte, toma! Beleza, cara! É isso, cara, é isso que o povo gosta, velho. É fácil? Nada nunca é fácil. Pimba! Oh, que gostoso, cara, que gostoso, é esse aí, ó. Acho que eu tô longe de casa desde 2017 e eu sempre brincava com minha mãe, etc, pra eu dar uma fugidinha, mas não esperava que aconteceu. Podia ver minha família só tipo a cada... Na época ainda dá pra ver tipo a cada 2, 3 meses, dá pra dar uma fugidinha, tipo, pegar um ônibus e voltava. Tipo, o baque mesmo foi quando eu fui pros Estados Unidos, né? Você não tem mais um ônibus lá, você tem um avião a cada 6 meses. E é o que você não tem tempo, você tem que trabalhar, você tem que ir nas suas férias, etc. Cara, eu vou te falar que às vezes é difícil, mas no geral a gente tá meio que acostumado já com a distância. Eu acho que no começo pesava mais, mas hoje em dia a gente sabe que a gente tá em busca do nosso sonho, não tem o que fazer, tem que correr atrás, tem que ir atrás do que precisa ser feito, fazer. E demora pra ir pra casa mesmo, não tem jeito, né? Esse é o custo de trampar o que a gente trampa, jogar CS, e é isso mesmo. É difícil de se acostumar, né? Mas eu, como agradeço muito a vida que eu tenho todo dia e tudo que aconteceu na minha vida desde que eu tomei essa decisão de sair do meu trabalho comum, vamos dizer assim, né, e dar essa oportunidade para o Counter-Strike, para o esportes, eu entendo que faz parte da minha vida já. No 3! 1, 2, 3! Bora! Hoje tem cachorrada do arte, toma! Beleza, cara! Beleza, cara! É isso, cara, é isso que o povo gosta, velho. Foi logo 12 pra compensar, tá ligado? Pra os caras entenderem que o bagulho vai ficar louco. Eu quero que a gente seja campeão assim, não tem outro objetivo. Eu não me importo de treinar quantas horas for necessário, 12 horas, 13 horas, mas no final do dia, abraçar quem, tipo assim, seus parentes, tá ligado? É a parte mais difícil, mas eu sei que é um preço que tem que se pagar, eu tô correndo atrás do meu sonho, então por mais que seja duro, é de boa de suportar, entendeu? Ah, mano, esse tempo de longe de casa, mano, me ensinou bastante coisa, porque eu morava com meus pais, então, mano, eu tive que evoluir bastante como pessoa, como adulto, tá ligado? Então eu tive que evoluir mais cedo, ser mais maduro. Isso eu acho que foi um dia muito aprendizado e, tipo, um jeito de criar maturidade rápido, sabe? Eu sempre ligo pra minha namorada, tipo, eu sempre tento ligar pra minha mãe uma vez por semana, meu pai liga quando ele quer, é aleatório. Mas eu acho que é uma parte bem importante, eu sempre procuro manter contato, né? Para conciliar esse fuso horário, que é bastante da Europa em relação ao Brasil, e é mais ainda na minha cidade, porque ela é 1 hora menos, ou seja, são 6 horas, né? Mas acho que a parte mais difícil no começo foi quando eu falava, mãe, vou dormir, e lá era 8 horas e aqui já era 2. Aí a gente ficava meio, nossa, fazer o que acontece, né? E é a primeira vez que eu acordo antes com minha mãe. Primeira vez. Também o fuso horário não ajuda muito, dependendo do lugar o fuso horário facilita, mas, por exemplo, esse agora que é 5 horas pra frente não facilita muito, então a gente tem que ir se adaptando, né? Seus amigos estão reunidos, você não pode estar lá, ou sua família está reunida, você não pode estar lá. Às vezes você quer um dia, uma data comemorativa com sua namorada, você quer estar junto, aí você não pode estar. Mas, por outro lado, eu entendo que vale a pena passar por tudo isso pensando num objetivo maior, né? Quando eu sinto falta do meu pai assim, eu acho que não me afeta negativamente, tá ligado? Tipo, é sempre positivamente, porque quando eu falo com ele, eu converso com ele sobre o jogo, eles sempre estão assistindo também. Então eu sempre tento dar o meu máximo, eu sei que eles estão assistindo, então sempre tento dar o meu máximo pra eles e isso me motiva mais, tá ligado? Não, tipo, eu não me atrapalho, eu sempre vou estar dando o melhor por causa disso, entendeu? Eu sempre fui um cara que, mano, eu jogo bastante tempo, então eu sei bastante excluir as coisas, colocar de lado no momento do jogo. Acho que é mais por experiência mesmo, eu tenho consigo me adaptar a não pensar nisso durante o jogo. Pensar nas coisas de saudade, pensar nas coisas que tá acontecendo. Impactaria, mas se tipo, algum caso de saúde acontecesse, se alguém tivesse mal, algum acidente, coisa do tipo. Eu, pessoalmente, aprendi a lidar já há muito tempo atrás de como... Minha vida é essa, não vai mudar. Eu tenho um campeonato do mundo todo, então, tipo, se eu ficar pensando em distância, em saudade, não é fácil eu não estar aqui, porque aí eu tô infeliz, né? Então acho que é um negócio que nem passa perto da cabeça e com certeza não afeta.
graças a Deus, como não tem ninguém com problema de saúde, não aconteceu nenhum problema, eu consigo ajudar bastante minha família com o trabalho que eu tenho, né? Eu consigo ajudar muito eles financeiramente. Então, graças a Deus, eu não tenho esses problemas, que eu acho que seria o que me impactaria muito negativamente. Em relação à saudade, essas coisas, eu sou uma pessoa que consegue diferenciar muito, tanto namorada, família, amigos, eu consigo separar muito bem com o trabalho. Então, sempre que é treino de servidor, treino, campeonato, zero outside, entrei no server, aí esquece, aí é CS. Mano, tranquilo, vou te falar que eu tava nem, o coração tava quietinho, tinha um round aí que tava, finalzinho, tava bocejando, eu falei, mano, dá um pause aí pra dar uma acordada, tá muito fácil, muito fácil. AK herói na mão do cachorro do Art. Ele passa, que isso, Art? O Art come a Molotov, o Art come a Smoke. Mata! Do que base? Bate no meu com 10, pega no meio! Vai, chegou! Pode comemorar. Base. Ele tá nos playoffs. Cara, acho que aí fora de jogo impacta mais no jeito de, tipo, você estar individualmente ali, você tá sozinho, você tem que fazer suas coisas. Claro que tem os seus amigos, tá, junto do seu lado, mas não tem seus pais por perto. O que eu sinto mais falta mesmo é só de estar em casa com a minha mãe, ter a presença dela lá, conversar com ela, acordar cedo de manhã e ficar com ela tomando chimarrão, é uma coisa que eu sinto muita falta. Mas no geral, quando eu penso assim de coisa que eu sentia falta, que eu sinto falta é muito mais em relação à convivência do que coisas específicas, né? Tipo, acordar, dar um bom dia, um abraço nela. É o que eu sinto muito mais falta disparado, mais que qualquer outra coisa. Tem umas coisas que eu sinto saudade, tipo, da comida da minha mãe, que era arrozinho, feijão, às vezes carne moída, tá ligado? E uma carne... Mano, arroz e feijão eu sinto muita falta porque não é um negócio que a gente tem aqui fora, entendeu? Então, mano, arroz, feijão, carne moída. Mano, eu falo pra você que toda a comida que a minha mãe faz, mano, a comida de mãe, mano, de vó também não tem como, velho. Não tem uma que, tipo assim, você fala que destaca, tá ligado? Parece que, mano, elas são perfeitas, tá ligado? Pra mim, mano, todas, velho. Mas o arrozinho da minha avó, mano, é embaçado, velho. Arrozinho da minha avó, feijãozinho da minha mãe, mano, era combinação. Mano, descia pegar o arroz da minha avó, subia pegar o feijão da minha mãe. Nossa, era de lei. Tem algumas comidas que ela fazia pra mim, que toda vez que eu volto pro Brasil eu peço pra ela fazer. A carne moída da minha mãe é sensacional, então arroz, feijão, carne moída eu gosto muito de comer. Estrogonofe de carne, estrogonofe da minha mãe é sensacional. Maionese, aquela maionese com batata, com legumes, também ela faz uma maionese. Ela também faz uma carne de panela muito boa. Creme de milho, nossa, só de lembrar que eu tô morrendo de fome. Tem pratos da minha mãe que eu consigo lembrar do sabor assim e me dá saudade, sim. Filhão, seja feliz, faça o que você gosta sempre na vida e sempre com muito amor, porque tudo que você faz com amor, o sucesso vem, é garantido. Eu digo para ele, sorte não existe, trabalhe muito, que aí você terá sua sorte. O meu recado para ele é assim, você já é um coach maravilhoso, respeitado, mas que você vai ser o melhor coach do mundo. E que você brilhe sempre, meu filho, que você é uma estrela, você é um cara de batalhar muito e de chegar aonde você deseja chegar. Que todos saibam que você é a minha luz, é a minha vida. Beijos. Cara, eu acho que a pessoa que mais faz falta, eu acho que não tem uma pessoa específica na família, eu acho que meu irmão, acho que todo mundo que mora comigo ali na minha casa, que é tipo, na minha casa eu moro meu pai, meu irmão, minha mãe, embaixo moram meus avós, meu tio, então acho que eu sempre moro todo mundo ali. Mano, vive o nosso sonho aí, você é foda, você é minha inspiração e, mano, vai que vai. Dá bala nos caras, tio. Arreda o pé não, fi. A presença dele aqui não é muito, é 15 dias mais ou menos, então o que der pra nós aproveitar, a gente aproveita. E também entendemos que ele também está realizando um sonho da vida dele. Muita saudade, muita força. Foco. Faça o seu melhor. E bala neles. Bala neles. Meu núcleo familiar é composto pela minha mãe e meus irmãos. Minha irmã, ela também foi morar fora muito cedo, né? Então eu já vi minha irmã só em datas especiais, uma vez a cada 6 meses eu via ela. Então meu núcleo era minha mãe, meu irmão e meus avós, né? Que eu via quase todo dia quando estava no Brasil. Em casa mesmo, eu sinto muito falta da minha mãe, que foi quem participou da minha vida muito ativamente, todos os dias, que me apoiou muito, me ajudou com tudo. Então acho que minha mãe, depois meu irmão e os avós também são os que eu sinto mais falta. Ficar longe dele é bastante complicado, mas pelo fato de ele estar feliz, eu também fico feliz. Então
A saudade é grande, mas quando eu vejo ele entrar em cena, eu torço muito, vibro muito, e quando a gente ganha, eu canto eu. Quando ele consegue vir para casa nas férias, aí eu procuro ficar pertinho dele, ficar abraçando, beijando, puxo os pelinhos dele também. Coisa de mãe, né? Não adianta. Não quero ser chata, né? Mas é tipo assim, filho, come comidinha de verdade, dorme cedo. Filho, a mãe te ama muito, tá? Um beijo, só orgulho. Beijo. Eu posso falar facilmente, tipo, minha mãe e minha irmã, porque meus pais são separados, né? Então, minha família é bem próxima. Meus vizinhos tipo, meus avós e minha tia. Então, eu cresci numa família bem grudadinha desde que eu sou criança. E, com certeza, se eu fosse voltar, tipo assim, o primeiro lugar que eu voltava vai ser minha casa em Santos. A família te ama demais, tem muito orgulho do homem que você se tornou. Um homem responsável, determinado. E que você continue desse jeitinho aí, tá bom? Te amo demais, meu filho. Um beijo. A saudade, não tenho o que falar, é imensa a saudade dele, né? Mas eu sei que é o futuro dele, é o que ele ama fazer. E eu sei que ele tá com os amigos dele, a equipe dele, então isso me conforta muito com a ausência. Os irmãos se espelham nele, então isso só dá alegria. É um privilégio que Deus me deu de ter ele como filho. E eu sei que ele está atingindo o sonho dele. Então eu só tenho a desejar para ele boa sorte no que ele faz. Que a família, o pai e a mãe tá sempre apoiando ele. E que esse moleque vai longe. Te amo, filhão. Eu lembro quando meu pai ia trabalhar às 5 da manhã assim, eu sempre tava jogando, tá ligado? E ele abriu a minha porta e falei, moleque, tá jogando ainda, não sei o quê. E ele nunca falava nada, né? E aí saía embora pra trabalhar, minha mãe sempre cobrou mais da escola. Mas eles sempre apoiaram muito, até no momento de viajar pra jogar e tal. Eu vejo ele muito na televisão, vejo ele nas redes sociais, mas é muita saudade, viu? Saudade mesmo. E eu acho que ele está bem, ele está fazendo aquilo que ele gosta, está feliz, e aí eu também estou feliz por ele. Eu não consigo medir assim, mas acho que meu pai e minha mãe eu tenho bastante falta, assim, eu sinto bem. No começo tem uma época eu sentia mais da minha mãe, tinha uma época eu sentia mais do meu pai, mas eu sinto muita falta deles, assim, os dois sempre. Então acho que é mais meus pais, meu irmão também, sempre mais minha família mesmo. Ficar longe de um filho não é fácil não, a saudade bate mesmo, certo? Para quem vai não é tanto, parece a saudade, mas para quem fica a saudade é demais. Tudo é felicidade pro Yuri, entendeu? Por ele ser esse moleque tão bom, uma felicidade para esses filhos de campeonato que eles estão disputando. E o pai te ama, o pai gosta muito de você, moleque, e tô esperando você aqui o fim do mês, hein? Tá aí? Tudo de bom para você, hein? Tchau, tchau.